No ar. Falando nisso. Falando nisso. Seja muito bem-vindo aqui à sua Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Hoje é dia 18 de dezembro de 2020. Que prazer ter você ligado com a gente em mais uma sexta-feira, em mais um programa Falando Nisso. Daniel, tá fazendo o que aí, rapaz? Tô aqui substituindo meu amigo Cris Magalhães. Ele me deu essa oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. A Érica também me deu essa oportunidade, que é a nossa produtora muito bondosa, que sabe que eu gosto de estar aqui com você, tá bom? Bom, você não me conhece, mas nas ondas do rádio a nossa amizade cresce. Que bom ter você num programa muito especial. Hoje nós vamos falar de uma data que é muito aguardada, uma data, eu acho que uma das mais especiais do ano, né? Para o comércio, mas também para reunir todas as famílias, que é o Natal. O Natal tá chegando. E olha, o Natal é um dia que é celebrado aí no dia 25 de dezembro por todo mundo. Aliás, o pessoal começa ali no dia 24 e aí vai dia 25 é a celebração do Natal nos países que partilham da tradição cristã, né? E é uma das datas mais importantes do ano, como eu disse para você, para muita gente, pois comemora-se também o nascimento de Jesus Cristo, o Messias, que veio ao mundo para redimir os pecados e salvar a humanidade. Bom, com o passar dos séculos ali, o Natal tornou-se, além de uma data de festa tipicamente religiosa, um ambiente de alegria e confraternização. As pessoas ali enfeitam suas casas, né? Deixa aquilo tudo bonito. O Natal é realmente muita alegria. Mas estamos em 2020. 2020 é um ano completamente diferente e a alegria do Natal parece que as luzes não vão brilhar tanto assim. E o que será que vai acontecer no Natal, hein? A pergunta que eu tenho para você é o seguinte, ó. O ano de 2020 foi marcado aí pela pandemia da Covid-19, né? E tirou a alegria de muitos lares. A pergunta é, seria possível comemorar o Natal? Bom, antes de ler aqui algumas participações, deixa eu só cumprimentar ele aqui, né, que está aqui do meu lado. Que honra que eu tenho sempre de estar ao lado dele, porque eu aprendo tanto. Ele tem um conhecimento profundo das coisas, fala com profundidade, com propriedade. Pastor Felipe Amorim. Daniel, é muito bom estar aqui com você. É bom estar com você, querido ouvinte, você que está nos assistindo pela internet. E deixa eu te imitar, cara. Você não me conhece, mas nas ondas do rádio, a nossa amizade cresce. By Daniel Mendes. Pura verdade, pastor. Pura verdade. Pura verdade, né? Muito boa essa sua frase, né? É verdade. Agora, pastor, realmente aquela data, Natal é uma data muito importante. O ano de 2020 foi completamente atípico, né? Sim. Na história da humanidade. E aí, nós fizemos aqui, né? A nossa produção, Érica, fez uma pergunta aqui para os ouvintes. E olha só, seria possível ainda assim comemorar o Natal? Olha aqui, olha, pastor, o que os ouvintes estão falando, ó, pelo Instagram. Vamos escutar, hein? Pessoal falando, o Paulo Faustino diz assim, ó, super legal. Super legal. Ele falou que sim. A Andrea diz que top. Né? Top. Top quer dizer que é muito bom, Sim, né? muito bom, Muito muito bom. bom. Agora, já a Maria Soares diz assim, ó, triste. Né? Se é possível comemorar o Natal, diz que sim, triste. A Graça Maria diz assim, ó, em família, com certeza ela vai comemorar. Temos aqui também a G. Ó, vai ter um significado maior, principalmente para os que puderem se reunir esse ano, né? Aliás, eu perguntei aqui, a pergunta é como vai ser o Natal, né? Se é possível comemorar o Natal e como vai ser o Natal dessas pessoas. Daniel, você me perguntou e eu já fiquei assim no ímpeto de responder. A gente vai escutar os ouvintes também. Mas veja, deixa eu te falar logo uma coisa assim, para você que está me escutando aí. A alegria do Natal não consiste no que aconteceu em 2020. A alegria do Natal consiste no que aconteceu no ano 1. Veja, o nosso Natal, quando a gente entende realmente o Natal, e a gente vai discutir um pouco aqui sobre isso, a gente percebe que o Natal sempre é feliz, porque o motivo da felicidade do Natal não está no ano que nós vivemos, mas está no primeiro ano que ele aconteceu, e a gente vai tratar um pouquinho mais sobre isso. É importante eu falar isso, pastor, porque é o seguinte, né? Parece que ao longo do tempo, né, a gente vê essa questão muito comercial até. Esse período é aquela coisa que o comércio fica aquecido, é ótimo para o comércio, as pessoas realmente precisam trabalhar, mas parece que o brilho do Natal fica e tem ficado apagado durante esses anos todos, justamente por conta do comércio, por conta da comelança que o pessoal prepara ali, mas esse ano parece que as pessoas estão trazendo mais a reflexão do significado de estar juntos e o porquê de estar juntos, né? E meditar de fato no significado do Natal, né? 2020 é uma grande oportunidade, Daniel. Veja, eu sei que muita gente sofreu em 2020. Talvez você que está nos assistindo aí, nos ouvindo tenha
contraído a Covid-19 ou alguém que você conhece contraiu ou possivelmente perdeu alguém para a Covid-19. Veja, mas eu chamo de um ano de oportunidades, porque o sábio Salomão disse que é melhor ir a um velório do que uma festa de aniversário. Por quê? Porque no velório a gente consegue meditar, diz ele, na brevidade da vida. Então, 2020 é uma grande oportunidade. Mas você estava falando aí dos símbolos do Natal, né? Tem uma ciência chamada semiótica. A semiótica estuda o significado dos símbolos. E o Natal mudou completamente a sua semiótica, né? Porque o Natal era simbolizado pela manjedoura, pelo menino Jesus lá na manjedoura. E hoje a gente tem um Natal marcado pelo velhinho Papai Noel, pelos presentes e tal. Veja, não tem nenhum problema em trocar presentes no Natal. Se você puder, dê e receba presentes. Mas a gente não pode esquecer que o maior presente é Cristo, né? E no mundo cristão, infelizmente, Daniel, esse significado do Natal mudou muito, né? Então as pessoas estão mais preocupadas com as questões comerciais do que com as questões espirituais. E aqui mora um segredinho, Daniel. Porque se a gente foca no espiritual do Natal, não importa se a gente tem muito dinheiro ou pouco, se a mesa está farta ou se eu tenho um pedaço de pão, porque o significado espiritual do Natal é suficiente para nos dar alegria. Que bênção, né, pastor? Fico pensando também na alegria, o senhor mencionou aqui, naqueles que perderam algum querido, né, algum familiar, e está passando, não, meu Natal vai ser triste, mas se realmente meditarmos no significado do Natal, o que representa o nascimento de Cristo Jesus e representou para a humanidade, é esperança também. É esperança. Quando a gente olha para Jesus nascendo, a gente tem a certeza de que os entes queridos que morreram em Cristo renascerão também. Verdade. Olha, perguntamos a você, a querido ouvinte, como vai ser o Natal. E muita gente respondendo aqui, pastor, olha, isso que a gente falou aqui, ó, muita gente falando o seguinte, ó. A G disse, ó, vai ter um significado maior, principalmente para os que puderem se reunir esse ano, né? A Luciene diz assim, ó, diferente, mas continuará sendo inesquecível, né? Tá aí, ela está confiante nisso. O Rafael diz assim, ó, um Natal bastante diferente, por conta da quarentena não poder reunir os familiares para o Natal. Pois essa é uma dor, né? Uma falta mesmo. Uma dor. O pessoal do Facebook também participou com a gente, dizendo o seguinte, ó, a Márcia, só Deus sabe. Verdade, isso é sabe. Fato, né? A Thaís diz assim, ó, vai ser bom em nome de Jesus. Amém. Tá? E a Aline diz assim, ó, para mim e minha família será triste, pois perdemos o meu pai. Que pena, que pena. A Aline, aquela que falou, Aline, se você está nos escutando agora, nós lamentamos muito, mas saiba que o Natal, como eu falei agora, é a esperança de que seu pai poderá ressuscitar e ser devolvido a você na volta de Jesus. Amém, continuar assim, ó. E aqui a Ruth diz assim, ó, como nunca antes, com Jesus em meu coração. Amém. Que bênção, né? Amém. Agora, pastor Felipe, o que a Bíblia nos ensina aí a respeito de ter essa alegria, a alegria em meio à tristeza? Porque assim, Natal é uma data festiva, uma data de alegria, mas estamos num ano triste, como falamos aqui, né? Como a Anne que perdeu ali o seu pai, perdemos amigos queridos, né? Por conta disso tudo, e a gente fica triste porque sabemos que pessoas estão morrendo, que não eram para morrer de repente, talvez de forma tão precoce. Agora, o que a Bíblia fala sobre como a gente pode ter alegria em meio à tristeza? É possível isso, pastor? Sim, é possível. E Daniel, eu queria ir para alguns textos bíblicos aqui sobre o Natal e seu significado, porque quando a gente entende o real significado do Natal, a gente consegue ter alegria, porque a vida do cristão é paz na tempestade, né? O próprio Jesus falou lá nos evangelhos que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, veja, eu gosto desse texto de Jesus, porque ele diz assim, tende bom ânimo, logo depois que ele disse que teria aflição. Então, não é o final da aflição que vai fazer com que nós tenhamos bom ânimo. É o fato de Jesus ter vencido o mundo que nos faz ter bom ânimo no meio da aflição. Mas eu queria ir com você, se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe comigo alguns textos. Tem muita coisa sobre o Natal, Daniel, eu vou ter que resumir aqui. Mas eu queria começar com um texto clássico que está em Isaías capítulo 9, no versículo 6. Diz assim, aliás, eu vou ler do versículo 5, diz assim, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros.
ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Daria para a gente passar o nosso tempo todo só aqui. Eu vou tentar resumir porque eu quero mostrar outras coisas. Mas veja, o versículo 5 fala de um momento em que o combate é vencido. Ele fala aqui de uma bota de guerreiro que é usada no combate e que ela vai ser queimada e a lenha também como no fogo. E por que nós conseguimos vencer as batalhas? Aí o versículo 6 nos diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e ele será chamado... E agora deixa eu só dar uma pausa aqui. Veja, o ano de 2020 foi muito difícil. Para mim foi difícil e eu não perdi, pelo menos para a morte, não perdi ninguém por causa do Covid-19. Mas eu tenho certeza que talvez você tenha perdido. Daniel, você perdeu amigos para a morte também, né? Eu conheço pessoas que acabaram falecendo. Mas veja, como é que a gente vence num ano de tanta tristeza? A gente vence porque um menino nos nasceu. Sabe? Eu acho isso aqui muito lindo e isso aqui muito profundo, porque o nascimento daquela criança lá no primeiro século da era cristã, aquele menino frágil que estava na manjedoura, lá no lugar onde os animais comiam, ele é o motivo da nossa vitória sobre tudo. Da nossa vitória sobre o pecado, da nossa vitória sobre a tristeza, da nossa vitória sobre tudo. Agora, o texto diz assim, e ele será chamado... E agora, para um pouquinho, porque se eu disser para você assim, ó, o nome do Daniel é... Desculpa, deixa eu falar aqui, mudar. O nome dele é... Você vai esperar que eu diga o quê? Um nome só, né? Daniel. E aqui diz assim, ele será chamado. Como é que esse menino que nasceu lá naquele dia, lá no primeiro século, será chamado? Ele não tem só um nome, ele tem vários. E o primeiro nome é Maravilhoso Conselheiro. Depois, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos meditar rapidamente nesses nomes de Jesus? O primeiro é Maravilhoso Conselheiro. Ou seja, se Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro, nós precisamos ouvi-lo. Precisamos ouvi-lo. E uma das coisas que Jesus disse para mim, para você, Daniel, para todos nós, é que nós podemos vencer o mundo, vencer as aflições do mundo se nós estivermos com Ele. Então, nesse Natal... Para você ter felicidade, você precisa abrir seu coração para Cristo, que é o maravilhoso conselheiro. Escute os seus conselhos. Depois ele é chamado de Deus Poderoso. E talvez alguém, Daniel, esteja dizendo assim, olha, não tem nada que me faça feliz nesse Natal, porque foi muito triste o ano de 2020. Pois eu quero te apresentar o menino que nasceu, que é Deus Poderoso. E ele é mais poderoso. Escuta bem o que eu vou te dizer. Ele é mais poderoso que a sua tristeza. Então, você pode ser alegre, pode ter alegria mesmo em meio a um ano tão difícil, porque ele é Deus poderoso. E tem mais um nome aqui. Ele é Pai Eterno. E isso significa que antes de 2020 ele já existia. E depois de 2020 ele vai continuar existindo. E o ano de 2020 pode ser apenas uma vírgula na sua vida, mas a eternidade está garantida a você, se você estiver com ele. E deixa eu falar uma coisa para você. A eternidade está garantida para todos aqueles que morreram em Cristo. Portanto, o seu parente que faleceu, você pode ter a esperança de que o Pai da eternidade pode dar de novo a eternidade para ele. Então fica consolado com isso. E o último nome aqui de Isaías, capítulo 9, é Príncipe da Paz. Daniel, que coisa linda, não é? Porque, veja, se tem uma coisa que foi retirada de nós em 2020 foi a paz. Verdade. E eu confesso para você que está me ouvindo aí, quando a pandemia começou, eu perdi um pouco da paz. Eu fiquei preocupado com o meu trabalho, eu fiquei preocupado com o sustento da minha família, eu fiquei preocupado com a saúde da minha família, com a saúde dos meus pais. O meu pai já é idoso, e ele teve que se internar em um hospital lá na minha cidade no período da pandemia. Eu fiquei extremamente preocupado. Isso tirou um pouco da minha paz. Mas escuta uma coisa. O menino que nasceu lá no primeiro século, é o príncipe da paz. E sabe o que um príncipe faz, Daniel? Ele não apenas representa, um príncipe doa. Uma das figuras de um príncipe é a capacidade de doar. E Jesus é príncipe da paz, ou seja, ele tem a capacidade de doar paz para você. Você está agitado ainda? Pois daqui a mais ou menos uma semana, quando tiver a comemoração do Natal,
Se você tiver com Jesus, o príncipe da paz vai dar para você a paz que, segundo o apóstolo Paulo, lá nas suas cartas, excede todo entendimento. O que Paulo fala é o seguinte, olha, ele dá a paz que excede todo entendimento, porque você vai ficar se perguntando assim, meu Deus, como em um ano, como em 2020, eu consigo ter paz? É porque o príncipe da paz dá, e a paz que ele dá excede qualquer tipo de entendimento. Não tente entender, só aceite a paz que ele te dá. Mas como eu te falei, tem muita coisa no Natal para a gente ver, então eu queria que você fosse comigo lá para os evangelhos. Estou tentando correr aqui porque tem muita coisa para a gente falar. Muita coisa. E engraçado que o senhor falou isso agora, né? Aquele nosso ouvinte que está passando ali por depressão, angústia, tudo até gerado por conta desse período, ele pode encontrar neste período, nesta mensagem, a paz, né? A paz, porque Deus é o príncipe da paz. E eu não vou ler o texto, mas eu queria mencionar aqui. Na genealogia de Cristo, em Mateus capítulo 1, existem 5 mulheres. O que isso tem de especial? Veja, antes de Mateus falar como Jesus nasceu, ele falou de quem Jesus era ascendente. Ou melhor, quem eram os ascendentes de Jesus, de quem Jesus era descendente. E nessa genealogia tem 5 mulheres. E as 5 têm algum tipo de defeito de caráter, algum tipo de coisa que pode ser questionável no seu caráter. Por que isso me impressiona? Primeiro, porque nas genealogias do tempo de Cristo, as mulheres não apareciam, só os homens. Era uma sociedade que tinha essa característica, não é? Mas Jesus inclui na sua genealogia 5 mulheres. Ele está dizendo, olha, todos fazem parte da família de Deus. E tem mais, essas mulheres cometeram pecados graves. E aí Mateus está dizendo, não importa se você é alguém que faz tudo certinho ou alguém que faz tudo muito errado. Se você se entregar àquele menino que nasceu na manjedoura, você poderá ser incluído na família de Deus. E aí eu queria ir para Lucas agora, tá? Para Lucas. Eu convido você para fazer uma coisa. Pega os textos sobre o Natal, aproveita essa semana que antecede o Natal, pega os textos da Bíblia sobre o Natal e leia com calma. Lê Isaías capítulo 9, lê Mateus capítulo 1 e 2, lê Lucas capítulo 1, 2 e 3. Você vai perceber a mensagem que tem ali. Mas, Daniel, eu queria ler um trechinho aqui, aliás, 2 trechinhos de Lucas. Começando com Lucas capítulo 1, no versículo 47. O que diz aqui? Diz assim, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sabe quem foi que falou isso? Maria, mãe de Jesus. Aliás, aqui a partir do versículo 39, a partir do versículo 46 de Lucas capítulo 1, você tem o cântico de Maria. Maria cantou quando ela soube que Jesus ia nascer. E Daniel, aqui tem outra mensagem para a gente. Porque a mensagem de Jesus, a mensagem do nascimento de Jesus, fez uma mulher, uma menina, que estava passando por um momento de extrema aflição. Porque imagina, o anjo chegou para Maria e disse assim, Maria, você vai ficar grávida. Ela disse, mas como eu não sou casada? Isso vai ser um escândalo para a sociedade. Eu posso ser, inclusive, condenada como uma criminosa na minha sociedade, naquela época, porque eu engravidei sem estar casada. Olha a angústia que estava em Maria. Aí o anjo diz, Jesus, o Filho de Deus vai nascer da sua barriga. Sabe o que isso se transforma? Em música. Você gosta de música, né, Daniel? Muito. Você gosta de música. Eu sei que o senhor canta muito bem também. E a gente canta em todos os momentos, mas Maria estava cantando aqui um cântico de alegria. Sabe, a mensagem do nascimento de Jesus traz alegria, E nesse versículo que eu li, no versículo 47, Maria diz que o espírito dela se alegra em Deus. E por que se alegra em Deus? Porque Ele é o meu Salvador. Ah, Daniel, tem muita coisa aqui, cara. Tem muita coisa, sabe por quê? Porque nesse Natal de 2020... nós podemos ter alegria, porque a alegria do cristão não está baseada no que ele vive. A alegria do cristão está baseada no Deus que nunca morre. Amém. Sabe? A alegria do cristão está baseada em quem Deus é e não no que a vida faz conosco. Eu não estou dizendo que você não deve ficar triste pelas coisas que acontecem. É lógico que a gente fica triste. Mas sabe, a felicidade, ela é algo que excede a tristeza. Deixa eu tentar te explicar isso. A felicidade é um estado de espírito.
E você pode ser feliz mesmo estando triste. Isso parece um paradoxo e é um paradoxo bíblico, mas a grande alegria que vem de Deus, ela excede qualquer tipo de tristeza que pode estar em nós. Então, veja, Maria diz, o meu espírito se alegra. No momento de extrema angústia de Maria, o espírito dela se alegrou. Se alegrou porque o Salvador dela ia nascer. Veja, o filhinho dela era o Salvador dela. E aí eu quero ler o último texto e fazer a última meditação nessa história de Jesus, do seu nascimento. Está agora no capítulo 2, a partir do versículo 33 e 34. Acompanha comigo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, da criança de Jesus. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar queda e soerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição. Você conhecia esse texto sobre Jesus? Porque Jesus, Simeão, que era o sacerdote, estava dizendo aqui para Maria e José que Jesus, ele abençoou o casal e depois ele disse que Jesus seria queda e soerguimento. Ou seja, Jesus faria alguns caírem e outros se erguerem. E ele seria motivo de contradição. O que Simeão estava dizendo para Maria e José? Simeão estava dizendo que dependendo da postura que você tem em relação a Jesus, você vai cair ou se levantar. Dependendo da postura que você tem em relação a Cristo, ele vai ser motivo de contradição na sua vida. E de novo a gente pensa em 2020, Daniel. Porque 2020 é um ano que está nos levando à tristeza. Só que dependendo da forma como você se relaciona com Jesus, você vai ter tristeza ou alegria. Ou seja, você vai cair ou se reerguer. Se você se agarra com ele, se você se aproxima da manjedoura, e se relaciona com aquele menino que hoje é o rei do universo, você não vai cair. Você vai se soerguer, como diz aqui Simeão. Então você precisa se relacionar com Cristo. Sabe? E aí ele diz que vai ser motivo de contradição. Ou seja, se você aceita Jesus como seu Salvador, se você abre o coração para Ele, querido, escuta bem o que eu estou te dizendo. O Natal de 2020 pode ser o mais feliz da sua vida. Porque a sua felicidade, eu repito, não está no que aconteceu em 2020. Está em Jesus, que é anterior e posterior a 2020. Aí eu pergunto para você aí que me escutou ao longo desses minutos. O que você vai fazer em relação a Jesus? Eu me lembro da pergunta de Pilatos. Né? A pergunta de Pilatos, o que vocês vão fazer? A pergunta de Pilatos ao povo naquele episódio da crucifixão de Jesus. O que vocês vão fazer com Jesus chamado Cristo? E eu pergunto para você hoje. Sabe, a gente começou a nossa meditação falando do Cristo na manjedoura. Mas eu queria terminar essa meditação falando do Cristo em 2 outros momentos. O Cristo na cruz. O que você vai fazer com o Cristo da cruz? Você vai entregar o coração para Ele? E a minha última pergunta é, como você estará quando você se encontrar com o Cristo da glória? Sabe, a gente comemora o Natal porque o nascimento de Jesus foi um dos fatos mais importantes da história. Mas o fato mais importante da história está por vir. Jesus vai voltar, querido. E quando ele voltar, a sua decisão sobre ele hoje vai definir quem você será no dia da volta dele e para onde você irá. Então, o Natal de 2020 pode ser muito feliz, não por causa de 2020, mas por causa de Cristo. Que maravilha, que bênção, que mensagem, né, para nós refletirmos de fato no significado do Natal, que deve ser resgatado, né, pastor? Sim. Então, como o senhor disse aqui, precisamos resgatar e reforçar em nosso coração o verdadeiro significado do Natal para que, independente das circunstâncias, a esperança, a felicidade possa habitar em nosso coração, porque o significado, como o Senhor nos trouxe aqui de forma tão clara, é de fato algo para nós comemorarmos sim, celebrarmos sim com felicidade. Tem motivo para comemorar o Natal. Né? Então você de casa tem sim motivo para você comemorar o Natal. Pastor, o senhor pode orar então por essas famílias, por cada ouvinte que vai estar esperando essa data do Natal, para que esse Natal seja desta forma de comemoração dessa esperança? Posso sim. Vamos orar? Senhor Deus, a gente sabe, Pai, que muitos dos nossos ouvintes agora, nessa semana que antecede o Natal,
Muitos deles estão com o coração apertado, Pai. Talvez com saudades de alguém que morreu esse ano. Talvez coração apertado porque não tem trabalho. Coração apertado porque na ceia de Natal desse ano não vai ter comida, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor visite essas pessoas e coloque no coração delas a grande alegria que vem de Cristo. Pai, nos ajuda a tirarmos os olhos da pandemia de 2020 e a colocarmos os olhos na manjedoura, na cruz e na volta de Jesus. Nós te pedimos em nome dele. Amém. Amém, amém. E por falar nisso, falando nisso, pastor, nós falamos de questão de princípios, né? Princípios, a resposta do fim está no princípio. Muita gente pensando que é o fim do mundo, quando isso tudo está acontecendo. Não, não é o fim não, é apenas o princípio, né? Porque a resposta do fim está no princípio. Por isso, temos esta revista que é um presente do programa Falando Nisso, da Rádio Novo Tempo, para você. Você pode pedir a sua agora mesmo, tá bom? Acesse o site da rádio, novotempo.com/rádio e peça aqui a sua revista Princípios, está lá no alto. Peça seu curso bíblico, basta você clicar e fazer o seu pedido e a gente envia para você gratuitamente este presente. Pastor, chegamos ao finalzinho. Já? Muito rápido, né? É muito rápido. Eu quero que a Eric me chame no próximo ano para estar participando Vamos mais fazer um aqui. de 2 horas da próxima vez. É, Tá bom. o Cris pode estar com a gente também, Pode obviamente. Foi uma alegria estar com você, Daniel, Alegria. com você, querido ouvinte, você que nos assiste pela internet, e um Feliz Natal antecipado para você. Verdade, um Feliz Natal para você, que Deus te abençoe e até o próximo Falando Nisso.